Irmãos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa manhã encontra-se na carta de Paulo aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 13. Talvez a interpretação que eu darei a esse versículo seja um dos motivos pelos quais algumas portas estejam fechadas em alguns setores da minha querida igreja. Efésios, capítulo 1, verso 13. Vamos orar? Pai Santo, nós nos lançamos na Tua graça, porque sabemos que não basta nós pregadores proclamarmos o Evangelho em linguagem de anjo, até mesmo com exatidão, fidelidade, originalidade, se não tivermos a unção do Teu Espírito. Porque o Teu reino não consiste em palavras, mas em demonstração de Espírito e de poder. Senhor, houve tanta oração por esse congresso, tanto jejum, tantas lágrimas, tantos sonhos, Senhor, de ver essa denominação servir de referência, de santidade, compromisso com o Evangelho para o nosso país. Honra esses esforços, Senhor. Por amor a esta igreja, ajuda o Teu servo a ser Tua voz para a comunidade da graça. Não leva em consideração as nossas loucuras, Senhor. Nosso pecado, nosso egoísmo, nosso autocentrismo. Como somos viciados em nós mesmos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E que haja espírito de sabedoria e de revelação nessa manhã. E que durante a exposição bíblica ocorra entre nós o que houve na casa de Cornélio. Quando o apóstolo Pedro pregava, o Espírito caía sobre os ouvintes. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, a minha intenção hoje é de falar sobre o batismo com o Espírito Santo no contexto da pregação do Evangelho puro. Por que eu escolhi esse tema? Número 1, porque eu não quero ser visto no meu país como um pregador monotemático, que só fala sobre justiça social. Fui chamado para pregar todo o conselho de Deus, sua palavra. Segundo lugar, porque se queremos transformar a cidade, precisamos, em primeiro lugar, transformar a igreja. Porque igreja transforma a sociedade quando o Espírito Santo é derramado sobre os seus membros, algo de especial ocorre no seu seio que chama a atenção dos que estão do lado de fora. Esse é o método de Deus. E em terceiro lugar, se essa igreja tomar a decisão deliberada de se envolver com São Paulo, para além do que já tem feito, a ponto da a metáfora do sal ser aplicada com perfeição no seu trabalho missionário, ou seja, da comunidade da graça ser esfregada em São Paulo para que São Paulo não apodreça. Que eu posso lhes dizer a partir da minha experiência nas favelas do Rio de Janeiro, nas prisões, lidando com políticos, com movimentos sociais, com bandidos, vocês vão conhecer o inferno. Vão ser terrivelmente tentados, como eu tenho sido. Vão ter contato com sua fragilidade. Vão se sentir vulneráveis, fracos. E entenderão o significado de ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque os envio como ovelhas para o meio de lobos. Por isso a necessidade imperiosa do Espírito Santo ser derramado sobre a igreja, a fim de que na relação com São Paulo, Rio de Janeiro, com esse país, nós não percamos o ser.
Essa passagem é uma das mais polêmicas das Sagradas Escrituras. Divide a minha denominação, na verdade, mais do que minha denominação, divide todo o ramo reformado da igreja ao qual eu pertenço. Porque para alguns, o selo é concomitante à conversão. Para outros, é posterior ao encontro com Cristo. A Bíblia diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, eu gosto da tradução da Revista Atualizada, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ele está se dirigindo aqui aos gentios, em quem também vós, no verso anterior, ele fala sobre os judeus que aguardavam o Messias. No verso 13, ele fala sobre os gentios da cidade de Éfeso que receberam o Messias. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que os missionários cristãos que foram enviados pelo Espírito Santo à cidade de Éfeso trataram-se de se dedicar, acima de tudo, à obra de pregação do Evangelho, que é chamada aqui de palavra da verdade. Aquelas pessoas, então, ouviram a palavra da verdade. Eu penso que poucas declarações bíblicas nos estimulam tanto a investir nossas vidas na igreja, na obra missionária, no trabalho de evangelização, como essa frase, como esse texto que nós acabamos de ler. É a palavra da verdade. O que significa que o que proclamamos tem relação com a realidade dos fatos. Não se trata de um Deus criado à nossa imagem e semelhança, uma mera projeção das aspirações humanas. É palavra da verdade porque foi comunicada pelo Espírito Santo à igreja e mensagem que hoje se encontra sob a custódia do povo de Deus. É palavra da verdade, mas não uma verdade como outra qualquer. Por quê? Há uma hierarquia nas verdades comunicadas por Deus ao homem. Quando o apóstolo Paulo fala nessa passagem sobre palavra da verdade, não está falando sobre toda e qualquer verdade. O seu propósito é anunciar a verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que tem a ver com a resposta do Evangelho para a pergunta das perguntas do espírito humano: como posso me reconciliar com o Deus contra quem pequei? O que Paulo está dizendo é que os missionários cristãos foram a Éfeso anunciar a palavra da verdade, que ele chama aqui de o evangelho da vossa salvação. Essa verdade é chamada de boa nova, porque se trata de uma notícia extraordinária e que salva, que permite o homem se reconciliar com seu Criador e o amar, e experimentar a paz de Deus em seu coração. É o evangelho da vossa salvação. É uma notícia excelente. É uma notícia que quando você ouve, você é levado a dizer: isso é muito bom para ser verdade. Como a história do filho pródigo. Não há paralelo no discurso religioso, em toda a história da humanidade, para a parábola do filho pródigo. O garoto pega a herança e gasta
todo o dinheiro com prostitutas. Quando vê sua vida ser nivelada à vida dos animais, quando ele se encontra comendo comida com os porcos, ele toma a decisão de voltar para a casa do pai. E Jesus aqui está tratando de descrever o que estava acontecendo entre as meretrizes e os publicanos. E ele formula uma oração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, como um dos teus escravos. O menino aparece na linha do horizonte e o pai, descrito por Cristo, é revelado como um pai que aguardava o retorno do filho que havia ido embora sem dizer adeus. O filho aparece e Jesus descreve o pai partindo em sua direção. Note que essa história foi montada por Cristo. Não é uma narrativa. Tudo é deliberado. Quando Jesus descreve o pai correndo, está falando do prazer de Deus em ter contato com aquele que voltou para a casa do pai. E o pai o abraça. E o menino começa então a fazer o seu discurso: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes dele falar: trata-me como um dos teus trabalhadores. O pai pede para que sua veste fosse trocada, põe anel no dedo e sandálias nos pés, porque só os escravos andavam descalços. Na cena seguinte, nós vemos o menino numa festa. O irmão mais velho, que simboliza a lei, a nossa consciência, a religião, o inferno com Satanás e todos os seus demônios falando, e o garoto surdo para a voz do seu irmão mais velho, ouvindo apenas a canção de amor do pai. Como eu já disse para vocês em outras ocasiões, naquilo que você e eu, se fôssemos testemunhas oculares do fato, diríamos: que cara de pau. Nem passou pela senzala, não pagou 1 centavo e só voltou, usando a linguagem das favelas do Rio de Janeiro, quando a chapa ficou quente. E Jesus diz: e se você não tiver essa cara de pau, jamais vai entrar no reino dos céus. Porque Deus não considera cara de pau voltar para a casa do Pai com lágrimas de arrependimento para receber o abraço de Deus. Isso é o Evangelho. É boa nova da salvação. A parábola do filho pródigo apresenta o espírito do Evangelho. Agora, o âmago da mensagem, não há mínima dúvida, pode ser encontrado, por exemplo, numa passagem como essa. Gálatas 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também nós temos crido em Cristo, Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Esse é um viés, é uma forma de comunicação da mensagem central do Evangelho. A linguagem da justiça. A Bíblia diz que o reino dos céus é dos justos, que Deus se deleita nos justos, tem prazer na vida dos justos, ouve a oração dos justos, os justos clamam e Deus diz: eis-me aqui. Quem são justos? São justamente aqueles que vivem em conformidade à lei de Deus. O que significa viver em conformidade à lei de Deus? Amar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e ao próximo com o amor que nós temos pelas nossas próprias vidas. Acontece
que nós desaprendemos a amar. Nós perdemos o encanto por Deus e somos viciados em nós mesmos. Nossa maior ambição é a nossa felicidade pessoal. E na busca por essa felicidade, nós banalizamos a verdade e passamos por cima do nosso semelhante. Engana-se aquele que diz que há um terceiro mandamento na Bíblia, que o primeiro é amar a Deus, o segundo, amar ao próximo, e o terceiro, amar a nós mesmos. E há quem diga que jamais amaremos a Deus e ao próximo enquanto nós não amarmos a nós mesmos. O cristianismo jamais ensinou essa sandice. Porque o cristianismo parte da pressuposição que nós somos loucos de amor por nós mesmos. Em nenhuma passagem a Bíblia ensina o homem a amar a si mesmo. O cristianismo pressupõe que nós nos amamos. E por isso nos divorciamos, rachamos igrejas e produzimos guerras. Como que uma raça que desaprendeu a amar e, consequentemente, não vive uma vida de conformidade à lei de Deus, pode fazer parte desse grupo seleto chamado de o grupo dos justos? Como que você pode ser declarado justo aos olhos de Deus? E note, a Bíblia não apenas fala sobre os justos. A Bíblia dedica grande parte da sua mensagem ao destino dos injustos. Simplesmente a Bíblia diz que eles não herdarão o reino dos céus. Que um dia Deus vai se virar para eles e vai dizer: eu nunca me vi em vocês. Vocês não têm o meu DNA. Vocês jamais viveram a vida que eu vivo. Vocês se recusaram a amar. No caminho de vocês há destruição e miséria. Francis Schaeffer apresenta uma metáfora que é das mais contundentes que já ouvi na minha vida para descrever a situação desesperadora do pecador. Há pouco tempo, numa conversa com 2 jornalistas suíços, eu pude perceber o quanto que o uso dessa metáfora na minha pregação para eles os abalou. Francis Schaeffer descreve o homem como um ser que tem um gravador pendurado no pescoço. E Deus, como quem sempre, momento a momento, aperta a tecla de cravação quando nós fazemos um julgamento moral. Você é injusto. Você é egoísta. Deus vai lá e grava, aperta a tecla de gravação. Você é cruel, gravou. Você só pensa em si mesmo, gravou. Você é malicioso, gravou. No dia do juízo final, Francis Schaeffer diz, ele descreve Deus como um Deus que vai apertar a tecla play e vai botar cada um de nós para ouvir a si mesmo. E uma pergunta será feita: à luz dos seus próprios valores morais, daquilo que você impôs ao próximo, como você viveu? Até os doidos vão provar de convicção de pecado. Ninguém escapa. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como nos tornar justos? Há 2 caminhos. Um caminho, infelizmente, ainda proposto pela Igreja Católica, que confunde justificação com santificação.
para os nossos amigos católicos, a justificação sobre a qual o apóstolo Paulo fala em Gálatas é o processo mediante o qual nós nos tornamos justos. Foi isso que levou Lutero quase que à loucura. Ele conta que saía do confessionário 2 horas de confissão, 2 horas diárias de confissão, sobre o que ele se confessava no mosteiro. 2 horas. E ele relata que ao sair do confessionário, invariavelmente ele era tomado de uma angústia indescritível, porque ele se lembrava de um pecado que não havia confessado. E no dia seguinte, mais aquele período todo de confissão. E aquele desespero e aquela angústia. Até que um dia, ele se deparou com o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. E finalmente foi levado a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E descobriu o gênio de Lutero consiste nessa descoberta. Na verdade, a obra do Espírito Santo na vida de Lutero foi marcada, acima de tudo, pelo resgate dessa doutrina. Quando ele dissocia a justificação da santificação. Quando ele descobre que justificação não é desempenho, não é performance, não é processual, é algo instantâneo, imputado, que é fruto da graça, que Deus o declara justo, e diz que o seu reino é seu, que sua oração é o deleite do coração da divindade, que Ele o ama, porque você assumiu sua bancarrota moral, o ama com amor complacente, já que o benevolente é aquele que, mediante o qual ele ama toda a humanidade. Mas esse amor que o leva a ter deleite em sua vida, tem como base, tem como fundamento a sua graça, mediante a qual ele nos torna humildes de espírito e nos faz experimentar a humilhação moral. Quando você toma consciência do fato de que não está em suas mãos cobrir os pecados passados e no presente viver uma vida de justiça em absoluta conformidade à lei de Deus, para sermos mais simples, em absoluta conformidade à lei do amor. Por isso o apóstolo Paulo diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por isso que a mensagem é chamada de boas novas. Porque é a mensagem que me leva, por exemplo, numa manhã como essa, em vez de lhe apresentar o caminho dos 10 mandamentos para você ser salvo, de dizer que alguém cumpriu a lei no seu lugar, e que levou uma surra no seu lugar, e foi torturado no seu lugar, e posto no madeiro no seu lugar, e morreu no seu lugar, e pela fé nele, esse Deus o trata como se pecado você jamais tivesse praticado. Por isso que é boa nova, faz o fardo cair, quebra a fobia de Deus. Por isso essa linguagem do Novo Testamento, entrar com ousadia no Santo dos Santos. Apesar de eu ser um poço de egoísmo, eu entro com ousadia no Santo dos Santos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então o que o apóstolo Paulo diz? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
nele também crido, a mensagem foi proclamada naquele mundo pagão. Um mundo de culto a deuses falsos. Os missionários cristãos chegam, e em vez de falar sobre Deus, falam sobre o Pai. É Deus Todo-Poderoso, anunciam Jesus Cristo. Aquelas pessoas ouvem a mensagem e são levadas à gloriosa experiência de conversão, que deu ensejo ao que o apóstolo Paulo chama de selagem do Espírito. E como foram muitos selados ao mesmo tempo, aquela igreja passou por uma experiência de avivamento. Como que tudo foi desencadeado? Como que aquele selo foi concedido? O que levou aquelas pessoas a passarem por experiência tão gloriosa, de terem contato com o verdadeiro misticismo cristão, que as possibilitou, mediante o contato com o Espírito de Deus, se certificarem da sua eleição eterna, e de que seus pecados foram postos na cruz, e que se tratavam, portanto, de filhos e filhas de Deus, como tudo aconteceu. Notem, gente, a proposta é a mensagem, o homem, a missão, uma igreja para a cidade. Tudo se deu mediante a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Agora a bomba atômica. A bomba atômica. A heresia. Pregar a Bíblia não é pregar o Evangelho. Você pode passar 1, 2, 3, 4 anos pregando fielmente textos da Bíblia sem pregar o Evangelho. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou da linha da teologia reformada que afirma que a inspiração é verbal e plenária. Por isso que quando eu prego a palavra de Deus, eu faço exame até das vírgulas e das conjunções, porque estou certo que o Espírito Santo presidiu tudo, do início ao fim. Estou diante de uma palavra inerrante, infalível, que não é possível que esse Deus que é apresentado como louco de amor por mim tenha me entregado um livro cheio de equívocos, de inverdades, de mentiras. Um livro culturalmente condicionado. Não estou menosprezando a Bíblia, mas me permitam dizer, falar sobre Davi e Golias não é pregar o Evangelho. Falar sobre justiça social, como eu tanto amo, não é pregar o Evangelho. O Evangelho é uma verdade dentro da verdade. Não estou dizendo que não haja pista na história de Davi e Golias para o Evangelho. Não estou dizendo que haja passagem bíblica que, direta ou indiretamente, não tenha conexão com o Evangelho. Estou afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, mas o que eu estou lhes dizendo é que o Evangelho é uma mensagem dentro da Bíblia. E que se a comunidade da graça tenciona desencadear um processo de transformação na cidade de São Paulo, que se irradie pelo país inteiro, é de fundamental importância que os seus ministros conheçam o Evangelho e o proclamem no poder do Espírito Santo. O que isso significa? Que será impossível uma pessoa passar um ano inteiro numa igreja da comunidade da graça sem conhecer o caminho da salvação, o caminho que leva ao céu. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, portanto, é falar sobre a condição desesperadora do homem. É mostrar para o homem como que ele pode se livrar dessa morte terrível. Porque você imagine, uma coisa é o seu pai dizer, como o meu querido pai tantas vezes equivocadamente disse a meu respeito, você puxou a família da sua mãe, que não vale nada. Um dia ele disse que ia me matar, que ia me dar um tiro. Ele era policial. Ele falou, se você continuar fazendo isso,
eu te dou um tiro. Eu passei grande parte da minha vida esperando meu pai vir do corredor com 38 da Polícia Federal nas mãos para me matar. Ele tinha uma relação muito ambivalente comigo. Me amava, mas um amor confuso. Pois bem, uma coisa é meu pai dizer que eu puxei a família da minha mãe. Um pastor o tratar com indiferença. O seu marido dizer que você não tem caráter. Outra coisa é aquele que é chamado de luz, justo e santo, dizer que ele não consegue ver o caráter dele na sua vida. E que a despeito disso, apesar de você ter ouvido o Evangelho, você não aceitou a oferta de salvação. O que o Evangelho tenciona fazer? Nos livrar desse inferno. Eu não tenho terapeuta para dar conta dessa revelação do meu ego. Porque trata-se de uma revelação baseada em fatos, em completa ausência de preconceito ou de intenção deliberada de destruir sua vida. Simplesmente a revelação da verdade. E o que o Evangelho proclama é como você chegar naquele dia terrível em que os bodes serão separados das ovelhas com as vestimentas de Cristo. E na certeza que Ele vai dizer: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Por ter deixado de confiar em si mesmo, por ter deixado de confiar no seu desempenho, para confiar no desempenho de um outro. Evangelho. Evangelho. E quando o Evangelho é pregado com ousadia, por se tratar da mensagem que Deus mais honra, não há mensagem que venha acompanhada de sinais mais inequívocos da parte de Deus quanto à sua origem divina do que a pregação do Evangelho. Olhem, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fala sobre o que aconteceu na Galácia quando o Evangelho foi pregado. Gálatas capítulo 2, ou melhor, capítulo 3, verso 1. Todos acharam? Ó Gálatas insensatos! Vocês imaginem uma igreja ser chamada de insensata. Quando que uma igreja é chamada de insensata? Quem vos fascinou? Quem lançou esse feitiço sobre vocês? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. É incrível. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: nós não apenas pregamos Cristo, nós pegamos Cristo crucificado. E John Stott faz um comentário interessante sobre essa passagem, que foi exposto como crucificado. É como se eles levassem aquelas pessoas a criarem, a formarem uma imagem na mente da crucificação, exposto, declarado, proclamado como crucificado, não como um bom exemplo a ser seguido. Porque Jesus não veio para dizer ao homem o que ele precisa fazer para ser salvo. Jesus veio ao mundo para fazer pelo homem o que o homem não é capaz de fazer, a fim de que o homem seja salvo. E aí sim nós vamos passar a falar sobre arrependimento e fé. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Essa é uma pergunta que setores inteiros da minha querida denominação não entendem. E de parte da tradição reformada.
Quero saber apenas isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por que não entendem? Porque uma pergunta como essa parte da pressuposição que a experiência pentecostal é algo sobre o que você pode falar em termos de tempo e de espaço. Não se tratava de algo subjetivo, inconsciente. Ele podia fazer essa pergunta: recebestes o Espírito Santo? Como recebestes, o Espírito Santo? Recebestes pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que ele está dizendo é que aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Houve, portanto, naquela igreja, aquilo que esse telão, que toda essa sofisticação, e não sou nada contra isso, é muito bom estarmos confortavelmente ouvindo a palavra de Deus num lugar refrigerado, aconchegante, mas nós não podemos nos esquecer que não é essa estrutura que fará com que experimentemos alegria indizível e cheia de glória. O que desencadeia esse processo de você poder dizer: eu provei da bênção do Espírito na minha alma de modo inequívoco, é a pregação do Evangelho, não é a pregação da Bíblia, é a pregação do Evangelho. Evangelho. E aí, olha o que ele diz em seguida: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Porque ele estava combatendo uma heresia, ele se preocupava com doutrina, não negociava doutrina. E os judaizantes estavam dizendo que Jesus precisa de Moisés. Sem a circuncisão não há salvação. Paulo ficou alucinado. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito Santo, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Tendo começado na mensagem do Espírito, no Evangelho, vocês estão procurando salvação baseada em trabalho braçal? E mais adiante, ele faz uma declaração no versículo 6, capítulo 5, que chega a ser grotesca. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim, fé que atua pelo amor. Você imagine a cena. Vocês me perdoem aqui a descrição, mas é o que acontecia literalmente. O cara tirava aquela pele do pênis, prepúcio, 3 dias de perna aberta, sangue. E depois da sujeição àquela cerimônia, o conceito, a ideia, a certeza: agora sim as maldições foram quebradas na minha vida. Olha para esse sangue todo, Senhor. Estou circuncidado. Agora a obra de Cristo foi aperfeiçoada por Moisés em minha vida. E o apóstolo Paulo descreve Deus, dizendo para esta pessoa: Pai, olhe para a minha circuncisão. Olhe para o meu nível de compromisso com sua palavra. E Paulo descreve Deus dizendo a seguinte coisa para essa pessoa: eu nunca pedi isso de você. Porque boa obra é apenas a prática do que é prescrito pela palavra de Deus. Quando alguém lhe propuser alguma prática religiosa, vire-se com respeito para essa pessoa e diga o seguinte: santo varão, de que texto das Sagradas Escrituras o irmão tirou essa ideia? Pois bem, agora, plágio puro. Martin Lloyd Jones e a interpretação dessa passagem. Não apenas Martin Lloyd Jones, John Owen, Thomas Goodwin, John Flavel, George Whitefield, John Wesley,
entre outros. A tal ponto que você não pode apontar para a tradição para dizer o que um reformado, da linha que eu sigo, crê. Você tem que partir para a exegese, para a Bíblia, porque a tradição não é unânime. Para Martin Lloyd Jones, essa tradução nossa é perfeita. E mediante sobejas evidências bíblicas, ele diz o porquê. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O que significa o seguinte: aquelas pessoas adquiriram 3 níveis de certeza da sua salvação. Número 1, aquilo que é chamado de silogismo lógico. Elas podiam olhar para as promessas do Evangelho e dizerem para si mesmas: a Bíblia ensina que todo aquele que se arrepende e crê pela graça de Deus é salvo. Eu me arrependi e confio apenas em Cristo para a minha salvação. Não descanso na mais profunda disposição de alma. Descanso em Cristo, porque qualquer outro terreno é areia movediça, porque as emoções vêm e vão. Cristo. Então essa pessoa olha para a promessa e diz: então fui salvo. Porque eu creio que não há nome abaixo. Não há nome que importa pelo qual sejamos salvos, exceto o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essas pessoas podiam também aplicar certos testes às suas vidas. A Bíblia diz que o convertido manifesta o fruto do Espírito em sua vida. Eu tenho visto a presença do fruto do Espírito na minha vida. Eu tenho um amor pela igreja que eu não tinha. Logo eu fui salvo. Só que existe. E é isso que essa tradição afirma. Uma experiência que sobrepuja essas duas. E que você vê na vida de vários personagens bíblicos ou igrejas do Novo Testamento, que é a certeza que é dada pelo Espírito Santo, direto ao seu espírito, o convencendo de modo místico, soberano, de que os seus pecados foram perdoados. É a maior de todas as certezas, por isso que ela é chamada de selo. Selo é algo que autentica. É algo que confere segurança. E, obviamente, esta experiência não é a experiência mediante a qual Deus sabe quem lhe pertence ou quem não lhe pertence. O selo é algo que diz respeito à minha vida, à minha percepção dos fatos. É a convicção dada pelo próprio Deus de que eu sou seu filho, que os meus pecados foram perdoados, que meu nome está escrito no livro da vida. E trata-se de algo experimental. Não é inconsciente. Concordo com Martin Lloyd Jones quando ele diz: quando nós nos convertemos, nós não recebemos tudo de uma só vez. Vamos fazer um negócio? Pode ser que tenha gente aqui que não concorde com a minha terminologia. Que eu estou dizendo o seguinte: você claro, você explícito. Eu acredito que os pentecostais estão certos quando eles falam sobre batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que é a experiência que tem que ser buscada. Que é algo experimental, provado pelas Sagradas Escrituras, e que nos enche o peito de alegria indizível, cheia de glória. Agora, se você não concorda com a minha terminologia, eu uso, e eu não estou sozinho na história da teologia, eu uso batismo e selo como termos intercambiáveis. Vamos fazer uma trégua. Vamos dizer o seguinte: pastor, o senhor forçou demais na terminologia.
eu não consigo aplicar a palavra batismo a alguma coisa que não seja concomitante à conversão. Tudo bem. Mas nos lembremos do imortal diálogo entre dois crentes contado para mim pelo reverendo Antônio Elias. Um vaso vira-se para o outro e diz o seguinte: varão, o que é o batismo com o Espírito Santo? Amigo, o que é eu não sei, só sei que é uma coisa que você não tem, eu não tenho. O ponto é o seguinte: a Bíblia descreve homens e mulheres no Novo Testamento tomados de alegria indizível e cheios de glória, com autoridade para pregar. A Bíblia fala de pessoas em cujo coração o Espírito testificava com seu espírito, atingindo obviamente o coração, de que elas eram filhas de Deus. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que é um espírito que nos leva a clamar. Martin Lloyd Jones chama de o crocitar de um corvo. É um gemido, é algo que vem de dentro, das entranhas, de você olhar para o Todo-Poderoso, para o Senhor dos Exércitos, para o imutável, para aquele que habita em luz inacessível, o eterno Deus soberano, aquele cuja porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre, aquele acerca de quem a Bíblia diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe apraz, tudo faz como lhe agrada. É você olhar para esse Deus, e porque o Espírito está testificando no seu espírito que você é filho de Deus, você dizer para ele: Abba, Pai, meu Pai. Olha, vamos dizer que Martin Lloyd Jones, John Owen, John Flavel, Thomas Goodwin, George Whitefield, John Wesley, todos esses homens estão errados, e eu também. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui. Você experimenta de alegria incomunicável no seu coração, que não é dessa vida? Tem horas que você se pega sem palavras para expressar essa gratidão. A autoridade no seu ministério. Quando você prega, pessoas são levadas a dizer: porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Sagradas Escrituras? Irmãos, o que é? Eu não sei, mas faço minhas as palavras do fundador da minha igreja. Morreu com 29 anos, missionário americano, Simonton. Senhor, me dá graça para pregar um Cristo sentido e me batiza com teu Espírito, Senhor. Eu quero isso, amados irmãos. Não dá para viver sem isso. Irmãos, todos nós vamos ter que atravessar o Jordão, como o Dr. Russell Shedd descreveu na sua mensagem. Atravessar o Jordão nem sempre é fácil. Às vezes é súbito, às vezes você antevê a passagem pelo Jordão. Coisa maravilhosa é naquele dia você está na plenitude do Espírito Santo. E o Espírito testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus. Talvez a narrativa bíblica que melhor descreva do que se trata essa experiência seja aquela que foi vivida pelo próprio Cristo. A Bíblia diz que no Rio Jordão, no dia do seu batismo, os céus se abriram, o Espírito desceu sobre ele e ele ouviu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Essa é uma experiência que nos dá a certeza da salvação, a certeza de que Deus se deleita em nós, de que nós somos seus filhos, que os nossos pecados foram perdoados. Tu és o meu filho amado, em ti eu me deleito, em ti eu me comprazo. Ela pode ser descrita também como uma guerra que é travada entre você e o adversário de suas almas. E discutir com o diabo é tarefa difícil para um filho de Adão, mesmo nascido de novo. O diabo vem com seus argumentos, o faz lembrar-se do seu passado, dos seus sentimentos, das suas cobiças, das suas contradições, do seu mau gênio.
E muitas vezes tudo é lhe lançado na cara de uma só vez. E você olha para as promessas e passa a duvidar se elas se aplicam à sua vida. Você não consegue aplicar esses testes, os chamados testes da vida, para você saber se nasceu de novo. Você não detecta o fruto do Espírito. E no meio daquela discussão, com o diabo querendo realizar a obra que ele mais tenciona fazer na sua e na minha vida, engana-se aquele que pensa que é usar pornografia na internet, esse lixo. O maior propósito dele na sua e na minha vida é nos levar a duvidar da nossa salvação. Porque crentes certos da sua salvação são crentes alegres, e a alegria do Senhor é a nossa força. Nos tornamos em testemunhas ousadas do seu Evangelho. Selo do Espírito. Não há mínima dúvida que, se queremos ser relevantes para a nossa geração, algo tem que acontecer na igreja. O que desencadeia esse processo não é passarmos o ano pregando sobre eclesiologia ou batalha espiritual, sei lá, ou sobre justiça social. Porque você pode falar sobre tudo isso sem mencionar o Evangelho. O que desencadeia esse processo todo sobrenatural é a pregação de Jesus Cristo e este crucificado. Isso dá ensejo para a experiência do selo. E é esse selo que torna a igreja ousada, que faz a igreja entrar nos bairros de periferia, penetrar nas favelas, e no contato com os poderes deste século. A minha cidade aí. Vocês não têm ideia do que significa cruzar essa baía. Eu moro aqui atrás dessas montanhas, eu moro aqui, olha, perto dessa praia. Se eu for numa linha reta, você vai me ver ali, morando naquelas montanhas. Atravesso a ponte. É um mundo de cobiça, de maldade, de morte gratuita, de banalização da vida. Quantas tentações, quanta fraqueza, quanta impotência. Irmãos amados, como precisamos ter o Evangelho guardando as nossas afeições e o Espírito de Deus testemunhando no nosso espírito que somos filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8. E é interessante como que essas experiências nos pegam subitamente. Quando eu me converti, era surfista, não tinha qualificação profissional nenhuma, e na época a minha intenção era ser jornalista. Mas, com a conversão, decidi entrar no ministério sagrado, coloquei de lado o sonho de ser jornalista, e, como precisava pagar os contrabandos que eu vendia para manter minha vida de surfista, e, cobrir as dívidas que eu havia contraído, e como eu queria tanto comprar livros cristãos para me instruir para o ministério sagrado, eu fiz o que me apareceu na frente. Eu fui vender plano de assistência médica em São Gonçalo, em Niterói, um município que faz divisa com Niterói. Eu me lembro de um dia que eu estava na parte de trás do ônibus, debaixo da ponte Rio-Niterói, na parte que a ponte pega a terra. Que dia! Jesus se revelou ali como um Cristo que havia vencido a morte. E como na época eu me desesperava por Cristo, porque sabia que era o Cristo, uma angústia sem fim. Porque só idiotas podem falar em felicidade sem resposta para a morte. O tombo no não ser, você se afastar de todos os que ama, de tudo que ama, e virar pó
não apenas o seu corpo, todas as suas lembranças, todas as suas experiências. Ser apartado para sempre dos seus filhos, sem ter consciência disso. Porque sua vida foi uma piada trágica, num contexto de total absurdo cósmico. Quando Cristo se revelou como aquele que ressuscitou, ali eu, recém-convertido, entendi, se Ele ressuscitou, tudo o que Ele disse é verdadeiro. Se tudo o que Ele disse é verdadeiro, vale a pena viver, a vida tem sentido. Não há motivo para os meus terrores. Me lembro de uma outra ocasião, eu lutando com dúvidas. Há uma diferença entre dúvida e incredulidade. A dúvida é uma doença da fé. A incredulidade é uma recusa a crer. A dúvida é o diabo do lado de fora querendo entrar do lado de dentro. A incredulidade é o diabo do lado de dentro. E você dizendo amém para as suas palavras porque lhe é conveniente descrer. Você suprime a verdade. E numa dessas crises de dúvida, e eu não sei até hoje por que o diabo dedicou tanto tempo a mim. E outra coisa, sem antever, eu quero entender isso. Que o Espírito Santo não haveria de se apartar de mim. E que aquelas dúvidas batiam no coração de alguém que o Espírito Santo levara a desejar Cristo ardentemente. Ardentemente. Ele é o meu lírio dos vales, a estrela da manhã, o amor da minha vida. Bendito o dia que esse evangelho foi apresentado ao meu coração. E o que aconteceu? As dúvidas batiam à porta do meu coração, Jesus Cristo ia atender. As dúvidas batiam à porta do meu coração, eu desesperado por Cristo, passava a estudar, a ler. O que fez com que eu procurasse conhecimento profundo, conhecimento exato, conhecimento objetivo. Me fez ter amor pelos livros, me interessar por apologética. A ler Francis Schaeffer, C.S. Lewis, Santo Agostinho, Blaise Pascal. Mas um dia, que dia, eu estava na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Guerras de todos os lados. Tem um hino que uma comunidade cristã canta lá em Niterói, que diz assim: aquele que me amando se ocultou. Momentos que Deus me deixava no mar da Galileia remando sozinho. Com um barco quase que vindo a naufragar. Mas em meio àquelas batalhas todas, eu me lembro de ter visto numa visão, não a visão que vocês estão pensando, eu não vi como eu estou vendo vocês. Aliás, presbiteriano, ele não tem revelação, ele pensa bem. Deus não fala conosco. A gente simplesmente é bom em raciocínio lógico. Então, eu vi Cristo crucificado. Não foi uma visão, foi a imagem do Cristo crucificado. E pela primeira vez, Deus se revelando na minha vida como Deus excelente, como Deus amável. E ali eu pensei, se essa história não é verdadeira, eu jamais ficarei curado da frustração de não poder amar um Deus que enviou seu único filho, que a si mesmo se entregou por mim. E ali eu vi a excelência de Cristo. Aí, tempos depois, eu fui ler Jonathan Edwards, a sua magnum opus, Religions, Affections, um livro ditado por um anjo. Parece que um anjo ficou do lado daquele homem e ditou o livro para ele. E ele diz o seguinte, que a verdadeira obra do Espírito, que convence o crente da veracidade do Evangelho, é a revelação da beleza de Deus em Cristo, que faz você fixar os afetos. É isso que leva a lavadeira, que jamais leu livro de arqueologia, que não sabe nada sobre apologética, ter certeza inabalável da veracidade do Evangelho, por causa do testemunho interno do Espírito Santo, da revelação dessa formosura.
Deixa eu ler para vocês histórias. Estou terminando. Puxa vida, cronômetro cruel. Vou terminar, pastor Carlos Alberto. Vou respeitar o horário. Mas deixa eu ler para vocês aqui. John Flavel, falando sobre a experiência que teve. Puritano, que viveu há 300 anos. Assim, seguindo o seu caminho, seus pensamentos começaram a avolumar-se e a subir cada vez mais, alto como as águas da visão de Ezequiel, até que finalmente se tornaram antegozos das alegrias celestiais. E tal plena certeza de seu interesse nisso, que ele perdeu completamente a visão e a percepção deste mundo, e de todos os interesses deste mundo, e por algumas horas não sabia aonde estava, como se estivesse em profundo sono em seu leito. Chegando exausto a certa fonte, sentou-se, lavou-se, desejando ardentemente que, se fosse do agrado de Deus, que esse podia ser o lugar de sua partida do mundo. Aos seus olhos, gente, ouçam isso. Vamos dizer o seguinte, eu não sei se é batismo, se é selo, só sei que eu quero isso. Olha o que esse homem diz. Chegando exausto a certa fonte, sentou-se, lavou-se, desejando ardentemente que, se fosse do agrado de Deus, que esse podia ser o lugar de sua partida deste mundo. Aos seus olhos, olha a bomba atômica, olha onde o Espírito Santo pode levar um crente, e é isso que Deus quer operar na comunidade da graça. Aos seus olhos, a morte tinha o rosto mais amigável que ele já contemplara, exceto o rosto de Jesus Cristo. Um homem passar por essa experiência e dizer, a morte tem um rosto amigável. A morte tinha o rosto mais amigável que ele já contemplara, exceto o rosto de Jesus Cristo, que tinha realizado isso. E, embora acreditasse que estava morrendo, não podia lembrar-se de ter tido um só pensamento sobre sua querida esposa ou os filhos, ou qualquer preocupação terrena. Chegando à sua hospedaria, a influência continuou, banindo o sono. Ele se sentiu cada vez mais transbordante da alegria do Senhor e ficou parecendo um habitante do outro mundo. Muitos anos depois, ele ainda dizia que aquele dia foram dos dias do céu, e dizia que por aquela experiência ele entendeu mais da luz do céu do que por todos os livros que ele tinha lido, ou pelos descobrimentos que a respeito agasalhara. Você sabe o que é isso? Você tem isso em sua vida? Essa é a sua linguagem? A morte tem um rosto amável, só não é mais amável do que o rosto de Jesus Cristo. Olhem Jonathan Edwards, que não acreditava no batismo com o Espírito Santo, na selagem como experiência posterior à conversão. Uma vez, quando eu cavalgava pelas florestas para benefício da minha saúde em 1737, tendo apeado do meu cavalo num lugar retirado, como sempre eu fazia, para buscar contemplação divina e oração, tive uma extraordinária visão da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e os homens, e sua maravilhosa, grande, plena, pura e suave graça e amor, e de sua terna e gentil condescendência. Terna e gentil condescendência, você conhece isso? A condescendência terna e gentil de Cristo. Esta graça que se mostrou tão tranquila e suave, mostrou-se também grandiosa acima dos céus. A pessoa de Cristo pareceu-me inefavelmente excelente. Cristo é inefavelmente excelente para você? Com uma excelência grande o suficiente para tragar todo pensamento e concepção, o que durou, quanto posso julgar, perto de 1 hora. E olha o final do relato. E me manteve a maior parte do tempo numa torrente de lágrimas e chorando alto. Você sabe o que é chorar alto?
por se ver diante da condescendência mansa e gentil de Cristo. Agora, olha um homem com menos cérebro do que Jonathan Edwards. E aqui eu termino, pastor Carlos Alberto. Mude. Comecei a clamar como nunca antes. A fome disso aumentou. Eu realmente senti que não quereria mais viver se não pudesse ter poder para o serviço. Continuei clamando o tempo todo, que Deus me enchesse com o Espírito. Bem, um dia, na cidade de Nova York, que dia! Nem posso descrevê-lo. Raramente me refiro a isso. É uma experiência quase sagrada demais para se mencionar. Só posso dizer que Deus se revelou a mim. E de tal maneira eu experimentei o seu amor, que tive que pedir-lhe que detivesse sua mão. Ele ficou com medo de cair na rua. E não apenas isso. Ele conta que depois dessa experiência, ele continuava pregando os mesmos sermões, mas com resultados completamente diferentes. Concluindo. Se a comunidade da graça quer fazer diferença para esse país, quem sabe na minha própria cidade, é fundamental que haja luz e fogo na igreja. É fundamental que haja luz do Evangelho. O Evangelho puro sendo pregado. E que os pastores se deem ao trabalho de, em cada mensagem, fazerem um link com a cruz e com o sangue derramado. Mas é necessário também que a igreja busque o selo, o fogo pentecostal. Se ele cai sobre a vida do Ademar, apenas chamamos isso de reavivamento. Vou aqui arbitrariamente usar de uma nomenclatura. Mas se ele sela várias pessoas ao mesmo tempo, nós vamos dizer que o avivamento chegou. E aleluia. Que Deus opere assim nessa igreja, em nome de Jesus, e é isso que ele vai fazer. Luz e fogo. A comunidade da graça vai ser conhecida no nosso país como uma igreja na qual o evangelho é pregado e a unção pentecostal se faz presente nos seus cultos. Vamos ficar de pé? Vamos falar com Jesus. Demar, querido, você podia orar por nós? Luz e fogo. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero esse selo. Eu quero testemunho interno no meu coração. Eu quero chamar a morte de aquela que possui rosto amigável, por ser a ponte que me liga a Jesus Cristo. Eu quero me deleitar na condescendência mansa e gentil de Cristo. Eu quero ver a beleza da revelação do amor de Cristo no Evangelho e fixar os meus afetos em Deus. E quero lutar pela justiça social, mas em nome de Jesus, esvaziado do que eu estou cheio e cheio do que eu estou vazio. Quantas vezes eu vi o reverendo Antônio Elias orar dessa forma? Pai Santo. Ele nunca chamava nas suas orações Deus de Deus, era Pai Santo. Pai Santo, esvazia-nos do que estamos cheios e encha-nos do que estamos vazios. Eu quero isso, em nome de Jesus. Eu sei que você quer isso, e Deus vai operar assim na nossa vida.